Como é a criação de gado numa região que alterna seca e áreas alagadas e ainda tem uma das maiores diversidades animais do mundo. O Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta desembarca a partir de hoje na região do Pantanal. Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Aparecida Santos, eu sou pesquisadora da Embrapa Pantanal e o tema da aula de hoje são Sistemas Sustentáveis de Produção Animal do Pantanal. O Pantanal brasileiro, ele tem cerca de 140 mil quilômetros quadrados, ele abrange o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e apresenta paisagens complexas e dinâmicas. E é muito importante enfatizar que a principal aptidão dessa região, por ser uma planície periodicamente inundável, é a criação extensiva de gado de corte. E a região apresenta uma riqueza de vida silvestre. Nós temos cerca de 260 espécies de peixes, 174 espécies de anfíbios e répteis, mais de 550 espécies de aves, sendo a área úmida mais rica em aves do mundo e cerca de 150 espécies de mamíferos. E também apresenta como principal recurso natural as pastagens nativas. E é o principal recurso renovável e é por conta disso que a região ela é considerada com grande aptidão para a produção de gado de corte. E dentre as forrageiras, nós temos principalmente a dominância de gramíneas, leguminosas e ciperáceas. Nós temos cerca de 1.900 espécies de plantas, sendo que de gramíneas nós temos cerca de 240, leguminosas a mesma quantidade e ciperáceas cerca de 90 espécies. Então, uma região ela é muito rica em herbáceas e isso favorece a criação natural, extensiva de gado de corte na região. As fazendas pantaneiras, nós temos praticamente mais de 90% da planície formada por essas fazendas. E são fazendas de grandes extensões, porque não é viável uma fazenda pequena na região do Pantanal. Então, o módulo médio seria de 10 mil hectares. E essas fazendas, elas foram implantadas há mais de 200 anos e desde a implantação dessas fazendas, elas vêm moldando as paisagens da região e com pouco impacto, tá? Mas, nos últimos anos, nas últimas décadas, com a pressão do mercado para aumento da produtividade e também por conta da diminuição do tamanho das fazendas, os produtores estão procurando intensificar mais esse sistema de produção. E isso daí vem a pergunta, esse sistema tradicional da região, ele tem condição de se manter sustentável? Ele tem mantido a sustentabilidade? Então, como nós podemos associar a conservação, a produção animal com a conservação da região? E esse sistema de criação de gado de corte na região, ele tem muitas limitações na região. Embora seja um sistema sustentável, altamente renovável, porque se baseia principalmente em pasto nativo, ele tem limitações, principalmente com relação às vias de acesso e também a região passa por inundações e secas extremas. Então, principalmente as fazendas que são localizadas na beira dos rios, elas sofrem inundações extremas. Então, dependendo do ano, eles têm que retirar o gado, então fazer esse manejo em parte alta, parte baixa. E tem outras regiões que não sofrem inundações por rio, que sofrem principalmente inundação de nível pluvial, também pode passar por secas em determinados anos extremas. Então, tudo isso nós temos que entender para desenvolver estratégias de manejo adaptativo. E hoje em dia, por conta de intensificação do sistema para aumentar
a viabilidade econômica na região, nós temos várias ameaças, né? Nós estamos tendo muitos criadores que estão comprando fazendas no Pantanal e que não conhecem muito a região. Então eles colocam pacotes de fora e vêm com pacotes prontos. Por exemplo, o simples fato de se colocar uma cerca de 6 fios ou 5 fios, você pode prejudicar toda a movimentação de uma fauna da região. Porque o cervo, um exemplo, o cervo do Pantanal, ele caminha conforme o pulso da inundação. Então, quando ele encontra uma cerca de 5 fios, ele não pode acompanhar, o que acontece? Acaba se, né, prejudicando toda essa fauna, como acontece ali naquela foto, né, quando a gente vê um cervo que ele não conseguiu fugir da inundação, numa época de cheia extrema. E o que acontece também são desmatamentos indesejáveis, tá? Ou inadequados. Então, porque no Pantanal nós temos um mosaico de paisagem, nós temos paisagens de florestas, nós temos paisagens de cerrado, savânicas e paisagens de campos. Então, o que acontece? Para você melhorar a produtividade, nós temos que haver substituição de algumas áreas para pastagens cultivadas, para melhorar essa produtividade. Muitos produtores, eles fazem a substituição, às vezes, de áreas de florestas, mas sem critérios. Nós consideramos que a substituição de pastagens é importante, mas ela deve ser feita dentro de critérios e em áreas, por exemplo, de pastagens de menor qualidade, porque na região nós temos 3 tipos de pastagens no geral, né, pastagens nativas, aquelas de alta qualidade, que são nas áreas baixas, inundáveis, são forrageiras de excelente qualidade, que não se deve alterar, e sim fazer um manejo adequado. Nós temos as áreas intermediárias, que geralmente elas inundam até 6 meses. Essas áreas sazonais têm forrageiras de média qualidade, e dependendo da composição também não é interessante substituir. E nós temos também as pastagens de baixa qualidade, que é conhecida como furabucho, capim-carona, capim-vermelho. Essas que são recomendáveis que seja substituída, mas também dentro de critérios, porque esses campos também têm um valor ecológico muito importante para a região. Então, como eu falei, o Pantanal ele é considerado Patrimônio da Humanidade e a Reserva da Biosfera pela Unesco em 2000. Então, o nosso principal desafio, né, é como associar a produção animal com a conservação do ambiente do Pantanal. Porque, na verdade, para otimizar a produção animal do Pantanal, nós temos que respeitar também os limites do meio ambiente. Nós temos que assegurar a manutenção da biodiversidade e a resiliência, que é a capacidade de recuperação dos ecossistemas. Então, aí vem sempre, né, como nós podemos estabelecer práticas de manejo sustentáveis para a região. Então, é muito interessante nós conhecermos a natureza, né, os processos naturais da região, os processos de recuperação natural. Porque, na verdade, qualquer ecossistema, após qualquer mudança, ou qualquer distúrbio, ou uma seca, ou uma cheia, ou qualquer manejo, ele tem um processo de recuperação. Então, é muito importante entender essa resposta do ecossistema para definir práticas sustentáveis de manejo. Então, a gente sempre fala, né, na agroecologia como imitar a natureza. É muito importante conhecer para a gente poder depois definir práticas de manejo sustentáveis. E como eu falei, é muito importante pela dinâmica da região do Pantanal entender a dinâmica dessas paisagens. Por exemplo, aqui nessa foto nós temos fotos aéreas da sub-região da Ecolândia. Ela é uma região que apresenta inundação por chuva somente, né? Há uma redistribuição local da inundação. Aí na primeira foto nós temos um ano normal, onde nós temos algumas lagoas com água e outras temporárias, que elas secam no período da seca. Na foto do meio nós temos um ano de cheia extrema, onde vocês podem ver que a parte de campo, de disponibilidade de pastagens diminui. E na terceira foto nós temos um ano de seca extrema, que o principal fator limitante na região daí seria a falta de fontes de água natural.
e aí que é muito importante também a construção de poços para poder se tornar sustentável. Na terceira foto, embora as áreas úmidas, as áreas onde as pastagens de melhor qualidade, elas ficam maiores, elas são disponíveis, nós temos o fator água. E na primeira foto seria o ideal, né? Nós temos água, nós temos pastagem, equilíbrio. Mas nós precisamos entender para poder definir que estratégias de manejo adotar dependendo do ano, tá? São estratégias adaptativas. E na segunda foto, nós temos as fotos do ecossistema, assim, local. Na primeira foto, nós vemos a borda de uma baía que ela está secando. Nessa baía, nós temos forrageiras de alta qualidade. Mas dependendo da taxa de lotação, os animais eles se concentram muito nessas áreas por ter forrageiras de alta qualidade e aí tem o superpastejo. E essa borda ela pode degradar, tá? Um fator que pode ajudar na recuperação seriam as próprias inundações que vocês podem ver na segunda foto. Mas acontece que nesse ecossistema, vocês podem observar que o banco de sementes de forrageiras, ele se extinguiu, aparecendo somente invasoras. Então, o que aconteceu? Esse ecossistema, que era rico em forrageiras, ele perdeu a sustentabilidade, ele perdeu a resiliência, ele não conseguiu voltar ao que era antes, nessa predominância de pastagens nativas, e isso que é importante a gente conhecer. Qual é a capacidade de suporte adequada? Essa capacidade de suporte dos animais, então, vai depender dessa disponibilidade de forrageiras, que varia de ano para ano, e também nós temos que entender como é a resposta desses tipos de pastagens em cada tipo de paisagem, em função de seca, em função de pastejo, em função de inundação. Então, aqui só para dar um exemplo nessa tabela, nós estudamos as espécies chaves. O que são espécies chaves? São aquelas espécies preferidas pelo gado para pastejo ou pelos outros animais que a gente tem interesse em criar. Então, no caso aqui, nós temos as respostas das espécies chaves. Por exemplo, a terceira ali, o Axonopsis purpuse. Essa forrageira ela é muito comum no Pantanal arenoso, é o famoso capim mimoso. Então, essa forrageira, ela é muito interessante porque quando você tira o pastejo, você tira o gado, ela diminui. E quando você coloca gado, ela começa a aumentar. E lá nós temos, nessa fazenda experimental da Ecolândia, nós temos uma área de reserva e nós não encontramos essa espécie nessa área de reserva. Então, a gente precisa entender, para fazer manejo, como é que é a resposta das diferentes forrageiras aos diferentes distúrbios. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sempre fala no manejo sustentável, porque a gente precisa conhecer esses processos sucessionais, tá? Como é que são as respostas dessas plantas para definir manejo. E quais são os principais distúrbios no Pantanal? Nós temos principalmente os antrópicos, né? Por exemplo, uma alta taxa de lotação, que seria o efeito do pastejo ou o uso do fogo. Nós podemos também ter a introdução de espécies exóticas. E também temos os distúrbios que são naturais, que são da natureza, que a gente tem que entender, que são as secas, a inundação, incêndios naturais. Então, tudo isso é muito importante para poder trabalhar com a sustentabilidade. Então, eu coloco aqui, nessa figura, as relações entre a estabilidade, resiliência e sustentabilidade. Esses termos são muito importantes, porque se o sistema, o ecossistema, não tem a capacidade de recuperação para a espécie forrageira desejável ou para aquele nosso foco, nós vamos perder essa sustentabilidade. Então, aqui, nesse slide, nós podemos ver alguns exemplos de práticas de manejo sustentável na região, que seria a diversificação de espécies, sistema rotacionado, ou sistema integrado, no caso, no Pantanal, é floresta pecuária, não seria agricultura, Sistema silvopastoril, que seria o caso, e consorciação gramíneas leguminosas.
Outro foco importante na região do Pantanal é focar sobre o uso de raças localmente adaptadas, porque essas raças elas são adaptadas aos recursos forrageiros nativos, elas vão dar uma resposta produtiva melhor, desde que você também faça o trabalho com elas, né, de seleção, melhoramento. Então, é muito importante fazer o manejo sustentável associado com o melhor uso dessas raças localmente adaptadas. Nós temos aí a ovelha pantaneira, nós temos o cavalo pantaneiro, que tem um valor inestimável na região do Pantanal, porque sem cavalo não tem pecuária, porque as fazendas são extensas, com inundação. Ele tem características de adaptação que pode ficar longos períodos dentro da água, não tem problemas de broca. Então, essa é uma característica muito importante para a região. Outras raças, em fazendas que têm inundação extrema, elas não sobrevivem, elas morrem. Então, esse valor é muito importante colocar aqui. Nós temos o bovino pantaneiro, mas infelizmente é uma raça que já está em extinção. Nós temos poucos núcleos de criação, porque ela não teve um melhoramento, ela não teve uma atenção especial. Ainda a gente tem esperança que ela possa ser resgatada. E temos o Nelore, que domina na região essa raça. Nós temos também as linhagens adaptadas a esses recursos forrageiros. Então nós temos que trabalhar com linhagens adaptadas a essas condições. E temos também o porco monteiro, que é um animal criado aselvajado na região. E ele é muito interessante porque é a diversão dos peões que moram lá no Pantanal, que eles fazem essa caça nos finais de semana. Então, é o manejo que eles fazem. Eles caçam os animais quando é novos, soltam e mais tarde eles procuram fazer essa caça. Então, como eu falei para vocês, é muito importante a gente não considerar só os bovinos, e sim também os demais animais herbívoros silvestres que habitam na região. E eles vivem em harmonia, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a estimativa da capacidade de suporte, de pastejo dessa região, nós já temos tecnologias, usando principalmente tecnologia de precisão. Nós temos modelos para estimar por imagens de satélite a capacidade de suporte, considerando as principais espécies que habitam a região. E aí vem sempre a pergunta, né? Fala-se muito em sustentabilidade, né? Como é que a gente faz para medir se o sistema é sustentável ou não? E a gente sempre teve essa pergunta, e aí uma equipe multidisciplinar, né, da Embrapa Pantanal decidiu caracterizar os diferentes sistemas de produção do Pantanal e procurar formas de monitorar essa sustentabilidade. Como fazer isso? Aí é muito importante primeiro definir o que seria, né, um sistema de criação sustentável. Como a principal atividade da fazenda pantaneira é o gado de corte, a sua sustentabilidade depende da geração de renda, porque sem geração de renda, né, não tem como se manter. E essa geração vem principalmente da comercialização de bovinos ou dos recursos a ela associados, que permite o bem-estar social, a remuneração dos seus proprietários e a manutenção do meio ambiente, da sua biodiversidade de forma adequada ao longo do tempo. Então, pensando nisso, a gente focou nas dimensões da sustentabilidade. Nós tínhamos que focar a dimensão ambiental, social e econômico-financeira dentro de uma fazenda. E também pensamos na dimensão regional, tá? Então, tudo bem, a fazenda é sustentável, mas a gente precisa entender como que as políticas públicas que vai afetar as vias de acesso, que não tem a ver com as práticas de manejo do fazendeiro, que tem a ver com a sustentabilidade. Então, pensando nisso, nós definimos 6 critérios dentro da fazenda. Na dimensão social, na dimensão ambiental, nós consideramos a biodiversidade, os recursos hídricos e as pastagens, tanto nativas como exóticas. E na dimensão econômica, como as pastagens é a base alimentar da pecuária, que é a principal atividade econômica, nós consideramos também ela na parte ambiental e também na parte econômica.
consideramos também manejo e bem-estar do rebanho e os aspectos financeiros. E também consideramos no topo os aspectos sociais. E também a viabilização regional da pecuária, a gente considerou vários indicadores. Então, em cada um desses aspectos, nós definimos um grupo de indicadores, né? Definimos um grupo de indicadores de sustentabilidade e dentro desse grupo nós definimos classes para classificar aquela fazenda como com sustentabilidade ou não. E depois nós desenvolvemos um programa em parceria com a Embrapa Informática e nesse programa nós vamos capacitar técnicos, né, que vão para essas fazendas pantaneiras e como que eles vão fazer esse trabalho de campo e também de escritório, que tem toda a parte de interpretação de imagens, para poder definir esses indicadores e fazer uma classificação da sustentabilidade da fazenda. E é muito importante também colocar a viabilização regional da pecuária, que a gente definiu indicadores que têm a ver mais com políticas públicas do que com as práticas de manejo desenvolvidas pelo criador. Então, com esse programa, nós temos uma radiografia da fazenda. Nós sabemos, por exemplo, no aspecto pastagem, nós vamos saber qual o ponto forte naquela fazenda e qual o ponto ruim. Então, na hora de definir boas práticas de manejo, a gente pode ver aonde nós temos que trabalhar mais naquele sistema para que ele se torne sustentável. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do programa, né, que se chama FPS, Fazenda Pantaneira Sustentável, mas aqui já é um resultado final onde a gente faz agregação dos indicadores dentro das dimensões. Então, nós vamos ter várias respostas. Nós vamos ter respostas por aspecto, por indicador, por dimensão, que nesse caso nós temos por dimensão, e daí nós vamos ter uma nota que vai de 0 a 10 e temos os critérios ali, né? Se, no caso, o índice de sustentabilidade é muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo, tá? Então, aí vem a pergunta, né? O Pantanal, a principal aptidão dele é a produção de bezerros, tá? Mas tem muitos sistemas de produção, muitas fazendas, que eles conseguem fazer o ciclo todo, né? Fazer a criação de bezerros até o abate. E muitas fazendas também, eles têm fazendas na planície e fazendas na parte alta, onde eles também conseguem fazer essa engorda. E hoje se procura muito a carne sustentável, né? Então, essa ferramenta ela vai ajudar muito a fazer a certificação dessas fazendas, a sustentabilidade, avaliar se aquele produto ou aquela carne ele vem de um sistema sustentável. Então, quais são as razões para a gente trabalhar com certificação? Nós vamos ter a garantia da conservação da biodiversidade, das paisagens, nós vamos ter garantia que vai ter respeito à legislação ambiental, vai ter a conservação dos recursos hídricos, conservação das pastagens naturais, a garantia do bem-estar animal, a viabilidade econômica e a justiça social. Então, eu não sei se o meu colega já falou para vocês, mas nós fizemos análise energética desses sistemas e a gente quantificou que dentro de uma fazenda pantaneira, 90% dos recursos usados é renovável. Então, se você considerar só dentro da fazenda, é um dos sistemas mais sustentáveis do mundo, por conta principalmente desses recursos naturais, pastagens nativas. Só que, infelizmente, quando você, da porteira para fora, nós temos as limitações, que são as vias de acesso e outras dificuldades que isso torna o sistema menos sustentável. Outra razão também, a base alimentar de pastagens nativas é muito importante, que torna a região com uma grande aptidão. E nessa ferramenta nós temos formas também de fazer um diagnóstico da aptidão natural da fazenda para a criação de gado. Porque tem muitas fazendas do Pantanal que não têm essa aptidão natural. Então é muito importante você fazer esse diagnóstico também para avaliar essa aptidão. Nós temos os indicadores e as formas de fazer essa avaliação. Outra forma também, o gado vive em harmonia com a avifauna e o ambiente.
O gado é criado como um aliado ao Pantanal, ele controla incêndios, tá? Geralmente nessas áreas de reserva onde se tira o gado, predomina as espécies de gramíneas cespitosas. Essas gramíneas, elas são focos de incêndio, então é muito importante manter o gado na região, ele faz esse serviço ambiental. Nós também temos que focar sobre raças adaptadas ao ambiente, conservação de processos e funções e também estimar o número sempre adequado da capacidade de suporte dessas fazendas. É muito importante para manter a sustentabilidade. Bem, é o seguinte, o que eu falei para vocês nessa aula foi sobre sistemas sustentáveis de produção animal da criação de gado de corte. Mas, como vocês viram, a região ela é riquíssima em recursos naturais, ela também é considerada patrimônio da humanidade. Será que a gente deve focar só na criação de gado de corte? Será que a gente não tem como focar outros recursos naturais, o uso multifuncional disso? Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre como seria o uso multifuncional desse sistema, como agregar valor à pecuária, que embora ela vai ser sempre a principal atividade econômica da região, a gente pode também estudar formas de melhorar essa sustentabilidade, aproveitando melhor os demais recursos genéticos da região. Muito obrigada.